Fala galera, tudo certo? Estamos aqui hoje no primeiro episódio do podcast da Asas com o Daniel. Boa noite, pessoal. E com o nosso convidado especial, Adriano Weicker, falando um pouquinho hoje sobre a história dele. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite aí. Adriano, estamos aqui, galera, para escutar um pouquinho a história do Adriano. É um cara que já trabalha hoje no meio político, já tem uma grande bagagem, uma experiência grande. Eu queria entender um pouquinho, assim, bate-papo hoje à noite da tua história. Falar, conversar, trocar uma ideia essa noite aí, que vai ser uma noite sensacional, aposto eu. Então, não tenho dúvida, né, que esse convite ele tem um significado muito grande aí, principalmente na minha trajetória política, né, como pré-candidato a vereador, né. Por isso que a gente fez um avanço muito grande nessa empreitada, que é ter a agência hoje como uma condutora da minha campanha, né. Hoje não existe um coordenador, né? Existe vários coordenadores e o coordenador aí e nos orientando é a própria empresa Asas, que está de alguma forma nos trazendo aí prioridades para chegar ao nosso objetivo real, que é a vitória. E primeiro, obrigado pela confiança, né? Isso que é o mais importante. Então, quem é o Adriano? Boa pergunta. Quem é o Adriano? O Adriano Roberto Weickert, né? Com muito orgulho. Pai de 3 filhos, casado há 32 anos com a Michele Weickert e sempre na iniciativa privada, né? E sempre trabalhando na política, tinha sempre um pezinho na política, né? E por incrível que pareça, né, meu pai e minha mãe eram dono da Casa do Guardapó, a gente teve uma empresa também de artefatos, junto com a família da minha esposa, mas sempre aquela agonia de querer um pouquinho mais. Aí depois ingressei na política, né, através da prefeitura de Florianópolis. Como estagiário, comecei a trabalhar como estagiário, virei terceirizado, depois virei gerente, virei diretor e hoje estou aqui, né, no primeiro podcast de vocês, falando como pré-candidato e uma das apostas maiores é a minha, né? Eu sempre digo que meu maior adversário é eu mesmo, tentar chegar à vitória nessa candidatura de 2024. E conta assim um pouquinho Tá com o netinho agora, né? Acabou de nascer o netinho, tá aí todo orgulhoso, toda coisa. Conta um pouquinho mais as origens, as lideranças comunitárias, que eu João, conheço o Adriano há 13 anos, né? Há 14 anos, então conheço ele, vamos dizer, a fundo assim um pouquinho. Então, a amizade que a gente já leva bastante tempo e sei quem é o Adriano, conheço essa pessoa, mas eu quero apresentar o Adriano para esse pessoal. O Adriano pelo Adriano. Então, eu falei de todo mundo e esqueci do meu neto, né? Eles vão brigar comigo. Então, o Cauã chegou faz 2 meses e meio aí na nossa vida, né? Mudou totalmente o rumo das nossas vidas dentro do nosso próprio lar. A gente fez o convite para minha filha, né? E o marido dela vir morar junto conosco 6 meses para a gente poder ter o contato maior e a experiência que a minha mulher foi mãe de 3 filhos, né? E também a minha própria. A gente tem filho de 32 anos que não mora mais aqui, mora na Austrália há mais de 7 anos, virou um empresário de sucesso. E hoje, os outros 2 filhos moravam aqui, né? Uma que me deu o Cauã e o outro ainda mora comigo. Então a gente fez esse convite, eles aceitaram, ainda temos 4 meses pela frente, mas a gente já conversou, eu e minha esposa, que a gente não vai prolongar isso aí para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou até permanente ali, para deixar ele estar perto de mim. Os pais vão embora e o netinho fica. Não, pode ficar todo mundo, a casa é grande. A Adriana é coruja, a Adriana Gosta de família por perto. Eu gosto tanto de família por perto, até não, eu gosto bem de frisar nisso, até não foi um convite veio da minha parte. A gente conversa muito, a minha esposa conversando comigo. Meu pai tem uma certa idade e morava sozinho, né? Então veio dela uma conversa comigo de trazer meus pais para morar comigo no quarto desse que mora há 7 anos na Austrália, que não estava mais sendo utilizado dentro do meu próprio lar. A casa está começando a esvaziar. Então a gente trouxe até os meus pais hoje, estão morando há mais de 6 meses comigo. E está sendo uma maravilha. Casa cheia, muito amor, muito carinho. Às vezes dá uma briga, como qualquer família, sim, mas a gente sempre contorna, porque o amor acima de tudo. Né? É esse Adriano que eu conheço, que é um cara família pra caramba. Com os amigos, com todo mundo assim, né? Isso que é o mais importante.
E Adriano, como surgiu essa ideia? Como foi esse pezinho na política que tu fala tanto assim? Como é que veio essas origens? Eu não digo nem um pezinho, né, João? Eu sempre digo que eu acho que tem mais que um pezinho. Eu tenho uma vontade muito grande de ser vereador e eu vou ser vereador. Eu não tenho dúvida nenhuma Com certeza. que eu vou estar, aquela cadeira que Deus escreveu meu nome vai ser minha, mas para isso precisa um trabalho, precisa uma organização. Acabei de dizer minutos atrás sobre a coordenação aí geral da ASAS, que a gente contratou, né, de alguma forma buscou essa parceria. Eu acho que está sendo muito bom. Muitas vezes, a outra vez passada, a gente perdeu com muito pouco, por falta de repente, uma organização, uma diretriz, que hoje está acontecendo no dia a dia, né? Uma cobrança ainda maior, mas uma cobrança certeira, para a gente não existir mais erro, né? A primeira campanha perdemos por 100 votos, então estávamos sempre na frente e perdemos por maturidade. Hoje eu não tenho dúvida que a minha maturidade vai me tornar vereador. De alguma forma, hoje eu sou pré-candidato a vereador, mas com uma experiência muito melhor, porque eu virei secretário da Pesca, ocupei outros cargos de primeiro escalão aí na prefeitura de Florianópolis e tenho toda a bagagem, não só do município, também do estado. Então eu acho que isso cresce muito, né? A gente cresce como ser humano e como profissional, ele vem seguindo. Eu acho que se a gente mandar separadamente, a gente não chega ao nosso objetivo real. Eu acho que a gente tem que sim, ser um ser humano, continuar sendo um ser humano, que a gente nasceu para isso, com muito amor, sempre olhando o próximo com carinho, e principalmente a política, a gente precisa disso, o diálogo, né? Eu sempre botei o diálogo como a nossa melhor ferramenta. E nesse estágio que eu estou, hoje eu consigo me tornar vereador e buscando as duas frases que para mim são fundamentais, né? Sempre olhar as comunidades, mas acima de tudo conversar e ver o desejo e o almejo de cada um. Não é eu que vou determinar lá do meu gabinete o que tem que fazer numa comunidade que realmente eu não vivo o dia a dia delas. Então, Florianópolis merece esse respeito e eu sentado em uma das cadeiras ouvindo. Esse vai ser uma base do nosso trabalho lá dentro. Ô Adriano, nós como ASAS, como empresa, nós acreditamos no propósito, né? Então, nós acreditamos que toda empresa precisa prosperar. E nós, como uma agência de marketing, né, um estúdio criativo, estamos ali para ajudar as empresas, né, as pessoas a prosperarem junto, né? Esse seria um dos nossos propósitos, né? Nosso valor nosso, uma missão nossa é prosperar. Qual que é o seu propósito hoje dentro da política? Vamos lá, então tá. Eu vou falar um pouco da pergunta que tu fizesse, mas eu queria que deixasse gravado isso aqui. Eu tenho certeza absoluta, como eu vou ser vereador e como vocês também vão ter uma empresa de sucesso e vão almejar ainda muitas coisas muito maiores do que vocês pensam. Né? Aqui é só um início de um projeto muito grande, né? Então a gente tá vendo isso prosperar, porque eu tô dentro desse projeto de vocês. Sim. Né? Não sei se chama pioneiro, não sei se chama iniciante, mas eu tô ali. Eu não tenho dúvida que vocês vão fazer parte da minha trajetória, mas eu também já estou fazendo parte da trajetória de vocês e eu acho que a gente vai caminhar junto muito tempo. Pode repetir a pergunta, por favor? Qual que é o seu propósito dentro da política? É fazer o meu melhor. Usar como eu sou como pessoa lá dentro. Buscando a verdade, buscando dizer o que dá para fazer, o que não dá para fazer, porque muita gente chega lá prometendo tudo e que vai fazer tudo. Isso é uma grande mentira. A gente não pode inventar coisas que a gente não vai conseguir alcançar. Ou a própria coisa. A gente pode até almejar, mas a gente não pode mentir. Né? O final lá, a parte final, que é a população, que são as pessoas que a gente fala, a gente tem que ser verdadeiro. Dá ou não dá, porque quando a gente mente, a gente cai numa vala comum, onde que depois lá na frente fica aquele vereadorzinho, aparece em 4 anos e promete e nunca cumpre. Então eu sempre andei de cabeça erguida em todos os bairros que eu fui e nunca fiquei devendo nada a ninguém. Por quê? Eu prometi só aquilo que eu podia cumprir. E fora isso, por isso que o não, eu sempre aprendi a dizer, quando não dá, não dá. É por isso que tem pessoas que me amam de paixão e vão ser sempre Adriano, né? O Adriano da Pesca, o Adriano Weicker, e tem aqueles que me odeiam mesmo por eu dizer não. As pessoas hoje ainda, o ser humano, ele custa a aceitar a palavra não. Então acha que
pode fazer uma obra irregular, pode fazer uma rua, abrir uma rua em qualquer lugar. Aí quer que o vereador dê o jeitinho. E quer Quer que esse o cara jeitinho, resolva. né? Então, o denominador comum hoje de uma eleição passa por isso. O caráter da pessoa, ela vai ter que estar em primeiro lugar. E prometendo coisas sem fundamento. Porque a gente sabe que envolve muita situação, principalmente na política, em promessas, tanto em compra de votos, eu não tenho medo de dizer isso, né? Em compra de votos, mas também as promessas que nunca vão chegar a um final, como é que se diz, uma conclusão daquilo. Porque realmente tem coisas que não dá para concluir. A promessa ela já é vaga, né? A gente já sabe que não tem como. É. Né? Então a gente vê hoje em dia na política e um monte de gente promete tudo. Não sabe nem qual promete coisa que nem vereador pode cumprir. Sim. Então, uma das coisas, eu vou dar um exemplo. Eu sou o Adriano da Pesca, como todo mundo. Eu sou o Adriano da Pesca, como todo mundo me conhece. Né? Existem as regularizações dos ranchos. Tem lugar que o rancho não pode ficar permanente, porque é preservação ambiental, tá entendendo? Então, ali tem coisas que não dependem só da Subsecretaria da Pesca, e sim de vários órgãos ambientais. Então, não é dizer assim, não, porque o João tem um rancho lá, é meu amigo, ou X ou Y, que vai ter um rancho proprietário. Então, a gente tem que fazer um estudo. Quando a gente consegue dar uma licença dessa, a gente tem que estar, sim, que tem um impacto ali, não só ambiental, mas um impacto também que a gente possa buscar, que ali vai também estar a nossa tradição, a nossa cultura como primeiro lugar. Não é fazer um rancho de festa, é um rancho que a gente possa buscar, que hoje a tradição nossa cultura, ela está tipo... Eu não consigo ver acabando, mas diminuindo. Então, dessa forma, a gente tratando os jovens, levando as crianças de colégio, do próprio bairro educador, as crianças buscando aquilo ali, cai uma fichinha nelas, né? Não, de repente elas não viram um pescador, mas elas vão estar do lado deles em outras profissões, ajudando a preservar a situação, nosso meio ambiente, nossa tradição, nossa cultura. Até porque, assim, hoje em dia, o surf está aí, então o surf cresce. Aqui em Florianópolis, quantas praias que fecham na temporada de tainha? A criança, ela cresce entendendo aquilo ali, poxa, tem a temporada da tainha, então vou surfar, vou ajudar lá o pescador. É o trabalho dele, é a família dele que precisa ser sustentada, é o comércio, então a criança já entende. Vai pegar aí alguém que é de fora que não vai entender. É cultura. É exatamente a cultura. Aqui às vezes vem pessoas de fora que não entendem essa nossa cultura aqui. Sim. E aí onde é que acaba gerando as brigas, discussões, e eu sei que tu tens um poder de fala muito forte nisso, né? Porque tu foi um... Então, a gente foi um dos pioneiros, né, junto com alguns pescadores, com alguns surfistas, a Lei 4601 de 95, aonde que proíbe o surf na época da safra da tainha, né, que é 1º de maio a 31 a 10 de julho, e nisso alguns respeitavam, alguns não. Por quê? Porque o nosso campo imobiliário aqui em Florianópolis foi crescendo muito. As praias, os lugares de pico de surf, e isso pessoas vinham morar de fora não aceitavam. Compravam o seu imóvel ali e queriam surfar, usufruir. Eu sempre digo o mais de todos, mas existe uma lei que tem que ser cumprida. Então, para não haver aquela confusão que eu achava horrível, todo mundo, o noticiário saía, bambu nas costas, briga entre surfistas e coisa. Então, a gente foi buscar entre os pescadores, Associação dos Pescadores e Surfistas, esse diálogo, que é a nossa melhor ferramenta. Isso a gente passou dos 7 anos que nós estamos ali, 2 anos com muita notícia ruim ainda, mas depois foi diminuindo, a gente teve notícia muito pequena, esse ano 0 de notícias. Então a gente veio crescendo com essa possibilidade que o diálogo hoje sai na frente, né? Sim. E eu não tenho dúvida também que os próprios pescadores, por mais que sejam mais antigos, eles tinham ainda aquela parte durona deles. Não, nós não vamos ceder, nós não vamos ceder. Mas também temos que entender que o próprio surf, os surfistas também, hoje, né, nós temos campeões aí, né? Esporte também. Então, acho que tem campeões do esporte, eles também ganham dinheiro com isso. Mas existe a lei, se existe a lei hoje, até a lei foi ampliada para todos os esportes náuticos nessa época da safra da tainha, e se tu botar, é um movimento econômico, né, de uma mexe com a economia de Florianópolis e toda Santa Catarina. Então, a gente tem que saber que o surf também é importante, mas a pesca é a nossa tradição, não tem nem explicação para dar, né? E como é que foi, assim, essa experiência toda, Adriano, como secretário nesses 7 anos, né? Foram 7 anos. Foi 7 anos. Como é que foi essa experiência? Para dizer a verdade, eu ganhei o convite, né, do prefeito, na época, o prefeito Jean Loureiro, então ele me fez o convite. Era um nicho, né? Fique bem claro, não é um lixo, é um nicho, né? Que poucos falavam disso, até para concluir ali, que eu ia concluir sobre o surf.
eu tenho, nesses 7 anos, eu tenho 480 entrevistas dadas positivamente em todas as emissoras, rádios, podcast, em tudo. Então, a gente botou muita coisa positiva, a gente botou em evidência o nosso pescador. Então, eu acho que é isso que a gente conseguiu. Eu tenho muito orgulho de ter sido secretário da Pesca. Eu acho que muita gente também tem orgulho e sente falta hoje com a minha saída, mas eu não tenho dúvida. Tirou uma secretaria que ninguém nem conhecia. Isso. Eu tenho certeza que hoje o meu salto maior vai melhorar a vida deles, porque a gente vai sim cobrar também de quem estiver no cargo, no meu lugar, e uma responsabilidade ainda maior da Câmara de Vereadores, que eu vou estar lá dentro. E nesses 7 anos a gente concluiu muita coisa boa ali. Tratores, a gente buscou muito dinheiro no governo federal, tratores, guinchos, regularização de rancho, nota fiscal do produtor, nota fiscal, o mapa nos auxiliou muito. Eu fiz uma coisa, eu posso dizer que às vezes essa palavra fica muito grosseira, né? Eu fiz, mas a minha equipe fez, né? A gente fez isso, às vezes a gente sobressai, mas porque a gente tem uma boa equipe. A gente trouxe muita coisa para dentro da secretaria, atendendo o pescador diretamente. Ele ia no pró-cidadão, uma fila enorme para pegar. Agora não, o pescador é atendido direto na subsecretaria da Pesca. Botamos regularização nas notas fiscais dele, aonde que dá o direito da aposentadoria dele lá no final, para ele se aposentar, para ele provar no INSS que ele pode se aprovar, porque ele tira a nota do peixe. A lei do pescado que pode vender do pescador direto lá. Olha, nós ficaríamos aqui a noite toda de tudo que nós fizemos. Várias demolições de rancho que ia para baixo. Eu expliquei na época para a dona Ana Lúcia Heitmann que todo mundo fala mal dela. Eu não falo mal dela e não vou falar mal de órgão nenhum e de pessoa nenhuma. Cada um tem o seu entendimento. Eu tinha que mostrar para ela um bom entendimento. E quando eu mostrei para a dona Ana Lúcia Heitmann que não era para demolir os ranchos e sim tentar devolver aos nossos pescadores, aqueles mesmo que vivem da pesca, ela teve esse entendimento e nós fizemos isso, acabamos com as demolições. Claro, demolições em lugares irregulares, ambientais, tem que ir para o chão. Isso não aprova nada, mas a gente tem que buscar isso, então eu acho que isso foi um grande avanço e vai ser um avanço ainda maior, porque o trampolim agora ele vai ser muito bem executado dentro da Câmara de Vereadores e junto com o Executivo, Legislativo, nós vamos andar juntos. Isso que é mais importante, né? Uma representação que deixou, né? Tu trouxe uma secretaria que não tinha visibilidade, botou visibilidade, mostrou para o que veio e realmente se destacou, né? Isso é claro. A gente falou 400 entrevistas, né? Mostrou que não falamos nem tanto, mas acho que até é bom puxar um pouquinho, o líder comunitário, que é o Adriano, né? Mas e deixa eu falar uma coisa, e quando eu entrei lá na pesca, eu até é bom frisar isso, eu não conhecia nada da pesca, não sabia nem tarrafiar. Hoje o Adriano sabe o que da pesca? 60%, 70%. Mas... Porque eu saí do ar-condicionado e fui viver a vida deles. Exatamente. Eu vivi o dia a dia deles. Que é o que tu fez nas comunidades também, né? Então, aí como líder comunitário a gente vem fazendo, né? Por incrível que pareça, eu sempre digo, a minha esposa quer me matar se ela estiver escutando isso, eu virei síndico do prédio. Meu prédio era um prédio antigo, eu virei síndico do prédio e vi que tinha muitas coisas erradas ali dentro. Fiz o melhor salão de festa, valorizei o meu prédio. Quando eu saí, eu me elegi unanimamente. Eles não queriam que eu saísse de síndico. Não por ser um síndico chato, mas sim um síndico que idealizava, que fazia as coisas realmente acontecerem. E com o mesmo valor dali. Não precisava aumentar e nem diminuir. Então a gente estava só com uma má administração, não falando do síndico anterior, mas tudo existe uma gestão. Sim. E isso eu aprendi. Dali, com o próprio síndico, eu virei presidente da Associação dos Moradores de Jardim Albatroz, onde que pegava ali as quase 20 edificações que se chamava Anja. Ali eu fiquei uma gestão, fiquei a segunda, não queriam deixar, mas eu não queria envolver a política nisso, que eu queria ser vereador, eu saí e deixei o cargo. Né? Dali eu fui do Conselho de Saúde, fiz parte do Conselho de Saúde, onde buscamos muita melhoria ali para o posto de saúde do Córrego Grande. Depois virei presidente do Conselho Comunitário. Por votação, não, eu não vou mentir, não foi por votação. O próprio presidente anterior não queria mais. Então eles queriam fazer uma nova chapa, não queriam. Eu disse, eu vou pegar, mesmo se tiver uma chapa concorrente. Eu não sei se era porque eles não fizeram uma chapa por ter medo de concorrer, que eu acredito que não, que eu acho que é uma democracia, mas eu tive uma chapa única, eu ganhei, fiquei 1 mandato, fiquei 2 mandatos, ficamos 3 mandatos, mas não eu mais no cargo, e sim um sucessor meu. Isso a gente foi. Quando chegou uma certa hora, a gente viu que não conseguia mais avançar.
E eu acho que quando a gente cansa naquilo ali, tu tem que dar vaga Sim. para a pessoa com mais gás. Me arrependi porque quem entrou não está fazendo o devido trabalho, né? É mais uma politicagem do que uma gestão pública de verdade dentro do coisa. Então ela está usando uma situação de um conselho comunitário como política e não para poder favorecer os nossos moradores de Córrego Grande. É difícil as pessoas enxergarem isso porque são famílias tradicionais ali do bairro, mas muitas vezes elas estão sendo enganadas por pessoas que realmente nunca fizeram, nunca vão fazer nada pelo bairro, e sim para si próprio. Agora eu não, eu tenho convicção em tudo que eu fiz, desde cortar uma grama lá, desde uma lajota colocada aqui, desde levar o asfalto lá colocado, mais de 2 milhões de reais dentro de asfalto na época da gestão do Jean Loureiro, lá para cima, para chegar o asfalto lá em cima e dar mais tranquilidade para a mobilidade urbana, lá no Poção, eu vi que ali tem trazer o bairro educador, fazer o PET. O bairro educador atende quase 400 pessoas no contraturno das crianças. Ali, o PET dos cachorros, quando as crianças brincavam junto com os cachorros na praça e tinha um terreno que estava sendo usado de um modo totalmente inviável para a população, ali eu montei um PET. Então, várias situações aconteceram no bairro. A ampliação da creche, que nós buscamos também com o prefeito, na época que eu fazia parte do governo, a ampliação também em algumas situações e a própria reforma do colégio nosso, João Alfredo Ró. Então, isso tem que ser enxergado, sim, tem que ser feito, visto com bons olhos, não só como eu sou pré-candidato a vereador, mas sim como um líder comunitário. Eu tenho orgulho de ser um líder comunitário e fui realmente um líder comunitário, não um fantoche que está querendo se promover a si próprio. Porque os resultados mostram, né, Adriano? A gente vê isso daí dentro da pesca, dentro da liderança comunitária, dentro do próprio síndico. Eu digo assim, tu começou no micro, indo para o macro, alcançando, e hoje provavelmente vai ser, né, pré-candidato ali, e vai ser vereador, eu acredito, eu aposto nisso, né? E eu acho que, como tu falasse, a tua cadeira tá lá por tudo isso que tu vem implantando ao longo dos anos, né? E falando nisso, me fala um pouquinho como é que tá sendo essa pré-campanha, como é que tá sendo essa experiência toda, como é que tá esse momento agora, que ele tá muito tenso, muito acelerado. Então, acelerado né? Acelerado porque hoje todo o trabalho que a gente vem fazendo, ele é um resultado positivo, né? Nós temos as redes sociais, até para dar o auxílio para nós, as gravações, mostrar o trabalho, mas nada como corpo a corpo, visitar, tomar um café, falar com as pessoas e pegar novas demandas. Então isso, eu não tenho dúvida que realmente ela avança muito, principalmente naquilo que eu almejo, que é o apoio das pessoas que realmente estão do meu lado. É difícil dizer que vai chegar em todas as pessoas? Porque tu não tens, né, perna e braço para tudo isso. Por isso que a gente tem ao nosso lado a nossa equipe, a equipe que eu cobro muito, às vezes brigo necessariamente, mas às vezes desnecessário, o motivo de também a gente ter na flor da pele. Eu acredito que a equipe também tem que compreender isso, né? Porque a gente, sem dúvida nenhuma, o centro das atenções, tanto com os caciques, quanto o meio e quanto os pequenos, eu nunca gosto de chamar pequeno, mas é uma equipe que está ali ao teu lado, né? Não é nem pequena, nem grande, nem coisa, ela é uma equipe, então a equipe tem que ser muito bem respeitada. Seja ela a pessoa lá da ponta, seja ela aquela que está dirigindo o carro, seja aquela que está ali do teu lado dia a dia, eu acho que é ali que a gente se torna vencedor. Exatamente. Eu acho que é isso eu tenho. E de sobra. Eu tenho de sobra isso, de sobra, porque eu trabalho realmente com o coração. Uma vez eu vi um político dizer assim, se tu for com o coração, tu não vai chegar a nenhum. Então eu não quero me eleger. Eu só vou me eleger se eu pudesse chegar na Câmara de Vereadores sendo o Adriano. Se eu não ser o Adriano na Câmara de Vereadores e ser um cara que me transformaram a ser apenas aquele é o vereador, então realmente não é para mim estar lá. Mas eu tenho dúvida, não tenho dúvidas que eu vou chegar lá sendo como Adriano, posso bater na trave, ganhar por um voto, bater na trave eu já bati, né? Mas posso ganhar por um voto, mas eu vou ganhar, né? Tem pessoas que dizem que eu vou bastante, não existe eleição ganha, mas existe eleição muito bem encaminhada. As pessoas que estão por fora me dando todo esse auxílio e instrução, tanto a Asas que está aqui dando esse auxílio diariamente, mas também tem caciques que estão me dando também todo o apoio, toda a experiência de um político que já está mais de 40 anos aí na sua trajetória. Então, vamos frouxo aí, com responsabilidade, pé no chão e principalmente humildade. O vereador, qual que é a função dele? Então,
Ele fiscaliza, ele cobra ou ele faz? Então, isso é bom sempre fazer essa pergunta, é muito boa, porque a maioria das pessoas pensa que o vereador executa. O vereador não executa nada. Ele busca as demandas da comunidade, faz um projeto de lei, né? Manda lá, faz a votação, depois vai para o prefeito aprovar, para o executivo, e nisso busca as demandas e as pequenas obras que estão ali. Executar, não é papel do vereador, mas sim cobrar, né, do executivo as obras para poder fazer a melhoria em todas as comunidades que de alguma forma precisam. Sim. Então, as pessoas às vezes confundem isso, né, como o executor. Quem executa? Ah, é o vereador que faz a rua. Não, é o vereador, que, né, muita gente se promove em cima disso. Ele pode se promover assim, ó, eu levei a demanda dessa rua para o executivo dar prioridade, porque a rua se alaga, a rua não tem um bom escoamento, os calçadas, né, os meio-fios estão soltos, as lajotas estão soltas, a dificuldade de chegar na sua casa, que hoje ainda a gente existe em algumas ruas, né, hoje em pequeno porte, né, porque a gente também não pode deixar de favorecer, que também tivemos boas gestões aí anteriores, que foram aos poucos fazendo e executando as obras, né? A gente tem um problema muito grande, né, na parte sanitária, mas aí no próprio no ambiente hoje de asfalto, de condições, a gente está muito avançado, mas podemos avançar ainda mais. Por isso que temos que ter bons gestores sentado na Câmara de Vereadores. Eu disse, não sei se vai ter uma pergunta referente a isso, mas eu queria aproveitar. Eu tenho uma coisa e uma meta na minha vida que, por incrível que pareça, se meu aniversário hoje, político, acorda às 6 da manhã para estar na rua, eu vou acordar às 5. Ah, mas tu vai acordar às 5 e estar na rua? Não preciso estar na rua. Eu preciso estar no celular armazenando e colocando ideias para a minha equipe poder já acordar de manhã com uma mensagem minha às 5 da manhã. Se eu não for o exemplo, eles nunca vão seguir isso. Eu tenho que ser o exemplo deles. Se eu acordar às 10, eles vão acordar às 10. Se eu for às 11, eles só vão às 11. Se eles for à tarde, eles só vão à tarde. Se eu folgar no feriado, eles só vão folgar no feriado. Então não existe feriado, não existe sábado, domingo, não existe nada. Uma boa equipe se faz cobrando. Seja ela, claro, a gente não pode ser uma cobrança tão radical, às vezes a gente se perde em algumas situações, mas muitas delas é válida para o crescimento. Eu não tenho dúvida que a minha equipe hoje, se eu sair de cena e deixar a minha equipe hoje e seguir caminho com outras pessoas, eu não tenho dúvida que a minha equipe hoje, ela sabe e aprendeu muito tudo que eu ensinei de alguma forma, com muita humildade. Com muita humildade, elas sabem seguir e o que aprenderam comigo, elas vão fazer para o outro gestor, outra pessoa, seja numa iniciativa privada, que é mais difícil, né? A iniciativa privada é muita cobrança, assim, mas um outro gestor, porque eu também não vou estar o resto da vida aí, a gente tem alguns, né, percalços na vida, a gente quer alcançar isso aí, mas a vida nos oferece algumas situações que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Sim. Então, quando eu treino, não é nem treino, desculpa, a palavra foi errada. Quando eu ensino essas pessoas, de alguma forma, que elas se sentem cobradas, eu estou chegando no objetivo real. Elas vão vencer. Não só com o Adriano, que elas não podem ter só o Adriano do lado. Preparando para o mundo. Elas estão preparando para o mundo e eu não tenho dúvida disso. Isso é o papel de um líder, né? Acho que... A gente está falando até agora de liderança, né? Isso que... Não sei se um dia treinou para isso, mas está em ti, Renato, essa liderança, né? Essa liderança, ela vem de ti, ela é uma coisa que está no teu cerne, né? A minha mãe me diz, né? Claro, o meu pai, né? Ele sempre gostou de política, chegou tudo, ele também foi um bom... O pai não foi nenhum bom líder, foi um bom amigo. O pai sempre, em tudo que é lugar que passou, ele sempre... A gente ouviu falar muito bem dele. Ele deixou a sua bagagem aí, deixou não, ainda ele é vivo, né? Ele fez a sua bagagem muito bem feita, mas eu me considero um líder. Aonde eu chego, aonde eu falo, aonde eu consigo liderar pessoas de alguma forma que façam com elas o que poderiam fazer comigo. Então eu ensino da melhor forma, como se fosse para mim mesmo, ensinando a mim mesmo. Se veio isso, João, eu não posso te dizer se veio do sangue, se veio alguma coisa. A minha mãe que diz que não sabia que eu ia virar assim, porque eu era muito tancinho quando eu era pequeno. Não era líder no colégio, era muito namorador. Namorador eu sempre fui. Galã. Era o galã, eu era bonito, agora eu tô feinho, mas eu era bonito. Tanto que eu fui símbolo sexual
do Instituto Estadual de Educação. É um dos Pô. caras mais bonitos que tinha. Calça tergal, que chute e aquela camisa. Isso é só pra quem tem mais de 50, galera. Vai entender o que a gente tá Não, falando. isso aí é brincadeira à parte, mas a gente sempre teve uma boa liderança. Às vezes as lideranças, agora voltando um pouquinho para o meu particular, às vezes a liderança que eu tive, elas também não foram usadas, né? Às vezes totalmente para o bem. Muitas vezes eu fui líder de turmas, né? Que a gente teria turmas, mas para briga, mas aquelas coisas que acontecem quando tu é jovem, achava que podia tudo, né? E por isso que eu acho que hoje, a cada pessoa que eu tento ensinar, ou tento conversar, ou tenta conviver comigo, eu tento tratar ela de uma maneira muito, muito respeitosa. Porque eu sei o que eu fiz lá atrás, né? Eu sei o que passou, tudo que aconteceu comigo na minha infância, na minha adolescência, mas de alguma forma ela me trouxe uma maturidade muito grande, né? Tanto das brigas, quanto um momento que foi muito delicado na minha vida, um tempo onde eu tive problema com drogas, então aquilo ali me pesou muito, mas me ajudou muito também a olhar todas as vezes que meus filhos chegavam em casa, hoje eles têm 30 e poucos anos, e eu conseguia, com um olhar, entender se eles estavam com algum tipo de droga ou não. Eu acho que isso me ensinou isso. E eu nunca menti para nenhum dos três. Os três nunca colocaram um cigarro na boca ou qualquer tipo de droga, né? Então, acho que isso valeu a pena? Não, não valeu a pena. Mas eu tirei proveito daquilo que eu fiz errado. Eu só não posso... Até do que foi ruim, tu viu lá do bom. Eu só não persisti no erro, né? Sim. Eu tenho uma passagem com meu pai, quando meu pai disse: tu quer ser internado ou tu quer a ajuda do pai? Aí eu comecei a chorar e disse: não, eu não quero ser internado, quero a ajuda do pai. Aí eu tive 4 recaídas, depois eu fui tratado num centro espírita, onde que eu busquei a cura e busquei aproximar de Deus e consegui isso. Tanto que hoje eu sou voluntário há mais de 20 anos numa casa espírita, depois da minha cura lá, né? Eu fiquei voluntário para agradecer a casa, né? Hoje a gente tem mais de 200 voluntários lá, fazendo a caridade todas as sextas-feiras. Tanto que aí sexta-feira, a partir das 4 horas, eu desligo o celular e só ligo ele depois das 10 horas. Isso é uma coisa minha que eu vou levar para o resto da vida, e eu acho que é um modo de gratidão, de agradecer o que a vida vem me proporcionando, né? E isso é no dia a dia. A gente tem os momentos ruins e tem os momentos bons. Sim. Eu tenho uma coisa que eu aprendi muito significado, e com quem até a Maria Vitória, uma das minhas assessoras, disse que para de falar isso em discurso, coisa, mas eu acho muito importante quando tu pega uma pessoa que te faz mal e uma pessoa que te faz bem, né? Qual que vai te ensinar mais? Aí a maioria vai dizer: não, quem vai te ensinar mais é aquele que dá amor, dá carinho, dá paz. Não, quem vai te ensinar mais é aquele que está te trazendo dificuldade todos os dias, a tristeza, a mágoa, a raiva, tudo aquilo que de repente... Então, tu tem que aprender a conduzir isso. Porque quando tu tiver a felicidade na mão, quando tu tiver o amor das pessoas, tu vai dar mais valor, né? Eles perguntam por que eu chego 6h30, 7 horas na academia. A outra menina que trabalha comigo, também assessora, a Raquel, sabe. Eu disse: pô, esse cara é maluco. Ele chega rindo da meia dos caras lá em cima e tudo, brincando. Então, essa sinergia que eu tenho em aprender com a vida, eu busquei. Eu sou esse cara mesmo, e foi uma das promessas da minha mãe, né? A minha mãe eu tenho uma gravação, João, até para vocês da Asas, da empresa, que é a gravação que é a minha mãe que relatou isso, que ela teve um filho, que é meu irmão, né? Que nasceu, e ele veio sem o céu da boca e não falava, não chorava, nada. E a minha mãe fez uma promessa na Nossa Senhora Aparecida: eu quero que venha uma criança de alguma forma falante, sorridente, e que de alguma forma venha, né? Sem fazer a felicidade da família. Eu não tenho dúvida que tanto da família da minha esposa quanto da minha, eles querem que eu vá em todas as festas, porque eu sou aquele cara avacalhador, brinco, gosto de todo mundo e faço a vida ficar mais leve. Então, aí nasceu eu, né?
Não, também não queria vir tanto falante, então Galã falante. namorador. Então é isso aí é a minha vida um pouquinho, contei um pouquinho para vocês. É isso E aí. esse eu digo que esse é o Adriano que eu conheço, que poucas pessoas têm a oportunidade de conhecer, né? E provavelmente quem trabalha contigo conhece, que é o Adriano que abre, que fala, que chora, que ri, que brinca. Eu digo que quando a gente faz as gravações ali, cara, tá, tem vídeo que tu se mija de rir, cara. A gente chega. Eu tenho um que eu vou postar no da Movie, que aquele vai postar no da Movie. E isso, cara, esse é o Adriano que é coração, que é o que eu digo que se todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer, olha, não tinha quem não ia votar, vamos dizer assim, né? Porque esse é o cara que realmente vive, tem as experiências, conhece, sabe, passou e sabe o que quer fazer e o que quer mudar. É o cara que realmente sabe dizer não no momento certo, é o cara que sabe... Então esse é o Adriano que, assim, poucas pessoas conhecem, por isso que eu falo aqui, né, que pessoal, pô, vocês não conhecem o Adriano, senhor. Tá tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo nesse bate-papo aqui, mas eu conheço o Adriano há 3 anos, eu sei que é coração, entendeu? Conheci ele na Câmara. Eu era estagiário, ele de assessor, e foi passando, né? Não foi uma coisa assim, justamente pelo jeito dele. A gente fez amizade pelo jeito dele, depois se encontramos ali na Elas, começamos a bater papo e surgiu a amizade. Vai fazer Brincamos anos, ali. né? E com isso, e ele é um cara que conecta. Ele é um cara que tem muita essa facilidade de conectar pessoas, cara. Isso aí do líder, né? quando falasse a liderança nata, é conexão de pessoas, é um cara que viveu, tem experiência, tem bagagem, entendeu? Isso, tipo, é foda, desculpa. E aprendi também a dar valor, né? A dar valor para as pessoas, para a vida, para tudo que acontece ao nosso redor. Vocês estão fazendo um podcast aqui, quem está lá atrás? O Alex, ninguém sabe, ninguém vê, mas está ali. Ele, depois do horário, está aqui fazendo toda a estrutura para vocês ser a vitrine. Exatamente. Então, por isso que eu digo, a gente não está aqui sozinho. Pessoal. Não, ninguém. Né? A menina lá de baixo, a Maria Eduarda, que a gente brinca, tudo, a calma dela é um aprendizado para nós. Eu sou muito agitado, sou muito coisa, então eu acho que são pessoas que são, elas não vêm para a nossa vida por acaso, elas não aparecem na nossa vida por acaso. Claro que algumas são, é um contato, não sei, sinergético, não sei dizer, explicar isso direito, mas elas passam com algum significado, algumas vão embora, algumas deixam saudades, algumas de repente a gente não lembra, mas algumas são marcantes, né? Eu digo, eu tenho isso muito claro na minha vida, assim, tudo que eu passei, tudo que eu já vivenciei também, eu acho que tudo, eu tenho muito claro isso. Independente de ser bom ou ruim, eu levei como aprendizado todos os pontos da minha vida. Todos. Sim. Relacionamentos ruins. Teve um lado bom. Teve um aprendizado. Teve algo ruim. É isso aí. Sociedades ruins. Daniel vivenciou comigo isso. Não tem mágoa. Que eu resolvi que passou, porque aquilo foi aprendizado e eu errei também. Isso que é o mais importante, a gente olhar para e falar que aquela pessoa teve importância na minha trajetória. De alguma maneira ela teve. E é como tu falou, ninguém vai sozinho, a gente não cresce sozinho. Tu quer ir rápido, tu pode ir sozinho, mas tu quer ir longe, tu tem que ir em equipe. Na própria subsecretaria da Pesca eu tive isso. Tive os melhores, e são os melhores até hoje, e teve pessoas que de alguma forma me ajudaram muito mesmo, que são profissionais, são técnicos, são pessoas que sabem o que estão fazendo, mas de alguma forma me também gladiaram naquilo que eu não fui, né? Que eu sempre tenho certeza que eu deixei um legado, deixei aquilo que eu tinha deixado, e quando tu sai de um cargo, sai dali, a gente vira um objeto de vamos dizer mesmo, posso dizer, por favor, de porrada, de julgamentos. Até então tu eras um cara bom, né? Que fazias e agradavas aquilo que tinha. até Deus não agradou. Isso aí eu não me preocupo com isso. Mas só que ali eu tinha a melhor equipe, e ali ficou a melhor equipe, sem dúvida nenhuma. E quem saiu, quem deixou, e ali não era para ter ficado. Tá entendendo? Não era para ter ficado. Hoje, quem é o time do Adriano? Porque parece o time do Adriano, fora a Asas ali que tá me dando uma força, é enorme, não. São 2 meninas chamadas Raquel e Maria Vitória, que são 2 assessoras, que fazem toda a parte. Claro que temos também outras, temos a Cris, temos outras ali que também trabalham, mas aquelas que vivem o dia a dia do Adriano, que passam o dia a dia com o Adriano, que deixam de viver, né? Às vezes deixam de viver as coisas boas da vida dela, com a família dela, para estar nesse projeto junto com aquilo ali. O que vocês estão fazendo hoje? Vocês estão vivendo a vida do Adriano. Nós vamos chegar ou não,
eu vou te dizer que nós vamos chegar. Com certeza. Eu não acho eu não tenho isso. dúvidas. Eu não também. acho. E não existe hoje. Se tivesse alguma pergunta aí, uma nova pergunta, assim, ó, tá aí, se não acontecer, eu não vou pensar nisso. Não existe plano B, pô. Não existe plano B, pô. Exatamente. Não tem plano B. Tá É certo? perfeita colocação. E falando no plano B, fala um pouquinho das tuas ideias, da tendência da Baceta Curubi, desses pontos ali. Então, para dizer a verdade, a tendência da Baceta Curubi junto com o PROCON, né, junto com até podemos botar outros órgãos juntos, ela veio até da própria ASUS. A coisa eu também não posso omitir dizer que foi a própria agência que, de alguma forma, me orientou e a gente viu. A intendência em si, ela já era um sonho meu em colocar na Baceta Curubi. Mas aí veio o complemento da ASUS, de alguma forma, que botar um Prostadão, um PROCON, para atender toda a Baceta Curubi e não se deslocar até o centro, até para a mobilidade urbana é bom, né? Então eu acho que assim, ó, e várias outras situações que a gente tem na cidade para poder melhorar, como o próprio binário. Binário tá bom, tá, mas tem que dar uma melhorada. Tem várias outras obras que possam ser melhoradas, né? Então assim, ó, como a gente não executa e tenta ajudar e dar ideias, eu acho que é dessa forma que a gente tinha que fazer um bom governo. É um governo de ideias, de realizações, mas junto com o legislativo com o executivo, escutando. Exatamente. Não tendo ali o glamour de dizer, eu sou desse bairro, eu não posso falar daquele bairro, eu não posso falar disso. Não, as demandas são em geral, as demandas é de Florianópolis. Tu é vereador de Florianópolis. Eu não sou vereador do Córrego Grande. Né? Eu posso ter uma expressão da Baceta Curubi de votação. Claro que a gente vai buscar as melhorias para lá, para a Baceta Curubi, mas sem dúvida nenhuma vai ter outras demandas de outros bairros que a gente também vai ter que atender. Eu quero ser vereador não só da Baceta Curubi, mas como toda Florianópolis. E vai ser. E vai ser. E como é que hoje, tu diz que, como é que foi essa diferenciação do Adriano na última pré-campanha, para essa pré-campanha agora? O que que a agência, o que que isso te auxiliou? O que que tu vê de melhor? O que que tu tá vendo como norte? O que que tá sendo como é que tá sendo essa experiência com a gente? O que que, também buscando isso, o que que a gente tá podendo te auxiliar? O que que tu... Vamos resolver. Vamos Resumir. O que o marketing te ajudou até hoje? Vamos resumir numa palavra anterior, depois a gente vai conversar sobre a ajuda de vocês. Lá atrás, imaturidade. Na segunda, pezinho. Subiu muita cabeça, soberba. Achava que podia, ia conseguir tudo, porque já tinha feito um bom trabalho e estava num patamar bom. Subiu no sapatinho. Levou um tapa na cara. Hoje a gente tem a humildade e o aprendizado lá de trás, mas tem uma agência por trás que está trazendo a maturidade, a execução, né? E não tenho dúvida as ideias. As ideias hoje, vindo da agência, ela nos traz com mais tranquilidade aquilo que a gente vai fazer. É um planejamento, de ponta a ponta, de segunda a domingo, ou de domingo a segunda, melhor forma, pouco importa, né? Ou como vocês falam, de segunda a segunda, é indiferente, é todos os dias planejar uma boa campanha. E para planejar uma boa campanha, tu tens que escutar, né? Muitas vezes, principalmente do início disso, a gente não pode a gente teve algumas brigas, discussões e algumas até mesmo não concordâncias. Ali a gente melhorou, hoje já está andando e caminhando, né, da melhor forma possível. Eu acho que em conjunto, eu digo e repito, estou me sentindo muito à vontade nesse primeiro podcast, mas muito mais à vontade hoje com a equipe que está me assessorando e que nós vamos chegar à vitória. Mas, e também, num resumo total disso, a gente vê que a própria agência, não só querendo vender o seu trabalho, ela de alguma forma está torcendo pela minha vitória. Por incrível que pareça. Sem sombra de dúvida. Será que eu consigo enxergar uma forma muito simples de ver a vida? Às vezes, ganhar a eleição para mostrar a empresas ASUS que por que venceu? Não, eu não consigo ver isso. Eu consigo ver a ASUS de coração querendo ver o vencedor mesmo. Aqui também, por isso que a gente se identificou tanto, né? Isso aqui não é puxação ou de saco, não é nada de melação, mas sim uma coisa que eu consigo enxergar. Por isso que eu digo, eu vou chegar de coração às pessoas que estão lá de coração. Tirei várias pessoas do meu lado que tentaram, de alguma forma, me enganar, que era um bom coração, e a gente viu que na metade do caminho aí saíram, né? Claro que também teve algumas saídas que foram importantes,
né? Que eram bons também, mas saíram pela naturalidade de tudo que está acontecendo, mas também eram bons. Mas os que saíram. Eu não tenho saudade, não vai fazer falta, mas tem alguns que saíram, vão fazer falta. Eu não tenho dúvida onde estão, vão seguir uma caminhada boa também, porque são profissionais de alto nível, né? Então, eu acho que é um conjunto total de coisas, tanto da ASUS quanto o conteúdo. Eu sempre brinco com você, né? O conteúdo é bom, né? Eu também tenho uma equipe também que é boa, mesmo tendo uma minoria, mas tem uma boa. E vocês têm uma equipe que então a gente está juntando e a gente está se tornando uma equipe muito maior. A gente tende a dizer que exatamente o nosso propósito é esse, é ver o teu sonho realizado. Esse é o nosso principalmente propósito, porque botando assim, né, a gente botando uma empresa que lucra e um trabalho... Vamos lá, vou fazer uma correção. Teu sonho, como você falou, não. Nosso sonho. Nosso sonho. Lembra? Nosso Sim. sonho. Só lembra isso aí. Não é mais meu, não é teu, é nosso sonho. É onde nós vamos chegar. Eu digo, se eu trazer isso para o âmbito empresa, seria ver tu lucrar, tu ter um propósito nisso. E o nosso sonho é te ver candidato lá sentado, para poder dizer, porra, desculpa a expressão novamente, porra, eu fiz parte disso aqui, cara. Primeiro podcast ele fala esse palavrão, a gente pede desculpa aí. Botou o pi! Faz o pi ali, mas ele Mas bem cara, no finalzinho, tava tão bonito. Né? Essa fala, ela tem que ser descolada. Como a gente falou, aqui é coração aberto pra gente bater esse bate-papo. Não adianta a gente fingir quem a gente não é, né? Então é como o Adriano falou aqui, cara, que não adianta fingir que a gente não é. Isso aí. Então, a água acabou. Mas não bebe pode ser com gás mesmo agora, porque tá. Primeiro podcast a gente tá. Então, assim. Ô, João, isso de sonho, tanto que um valor nosso muito importante é prosperar, a prosperidade, né? Não só nosso, mas como do nosso cliente, hoje amigo, né? Sim. Então, assim, ver o Adriano candidato, pré-candidato, candidato e depois vereador, tem um caminho que foi traçado ali, a gente alcançou o nosso sonho, né? E a prosperidade, né? Se o nosso cliente está prosperando, com certeza nós vamos... O nosso trabalho é uma consequência, cara. A gente não, o nosso objetivo aqui, quando a gente abriu a empresa, é justamente entendendo a dor das pessoas hoje de não ter essa proximidade, de não conseguir dialogar com o marketing, de não entender. E a gente sempre está buscando auxiliar. Pô, não é dessa maneira, vamos fazer assim, ó. E a gente tende a sempre fazer a mais. Sim. Eu digo assim, a maioria dos nossos negócios hoje que a gente fala, a gente tá mudando o business da pessoa, literalmente, porque a pessoa vai pro caminho e a gente, não, né, pera, teu caminho tá errado. Tu não vai ganhar, vou trazer, tu não vai prosperar aqui. Tu vai prosperar aqui. Por isso que a gente, cara, eu me bato aqui cabeça, tipo, proposta, o que a gente pode botar, o que dá pra gente fazer de diferente, que tenha benefícios, que traga mudança pras pessoas. Porque, como tu falou, cara, saúde, coisa... Tu vai fazer, mas todo mundo fala. E ninguém faz. E tu já provou porque tu fez. Quando pegou lá o posto de saúde, tu fez. Quando pegou, tu fez. Quando pegou a creche, tu fez. Quando pegou o tu fez. Fechou, tu fez. Tu não precisa mostrar que vai fazer. Isso mesmo. Então agora, o que é? Vou mostrar o que eu consigo fazer. Do que eu já fiz, eu vou fazer mais, pessoal. Isso aqui. E primeiro de tudo também, a gente não pode deixar também tirar o mérito, né? Eu sempre digo, né? Até quem diz isso é o Silvio Santos, né? Que falava assim, você pode ter inspiração, mas tem que ter respiração e, né? O suor do dia a dia, né? Mas eu estou dizendo para mim, eu quero dizer para vocês, quero explicar bem claro que a minha inspiração política hoje, sem dúvida nenhuma, meu avô que eu não conheci, né? Foi assassinado de uma forma brusca. A política antigamente era muita rivalidade. Ele me trouxe hoje, eu não conhecia ele, meu pai tinha 6 anos na época, me trouxe a inspiração de ter alguma coisa do sangue dele, a vontade, né, de ser vereador, de ser político. Mas a minha inspiração maior hoje, eu não tenho medo de dizer coisa, é o Jean Loureiro. Para mim, ele é um amigo, ele é um cara que entrega. Tanto entrega na gestão pública, como entrega na amizade. Pela lealdade, a fidelidade. E eu vou lhe dizer uma coisa, o que ele passa de experiência hoje, para todos que passaram por ele, até mesmo agora, alguns viraram rivais, ele ensinou muito como se faz e como ser leal com as pessoas. Eu tenho muito orgulho
de ser amigo, eu era colega, virei amigo, e hoje eu sou irmão dele. A gente conversa quase todos os dias por telefone, ele me auxilia muito, né? E me mostra o caminho para mim chegar à minha vitória. Então eu acho que isso é uma inspiração, né? Uma situação que eu levei com a minha vida, como dizer hoje, o que o Jean é para ti? É um grande político? É um grande político, mas muito mais um grande amigo. E o teu mentor hoje? Um mentor, mais do que um mentor. Ele foi o cara que, quando a primeira vez ele me estendeu a mão para mim ser subsecretário da Pesca, onde ninguém acreditava, eu tinha acabado de perder uma eleição, e há pouco tempo ele também me estendeu a mão, que eu estava passando por uma fase difícil, ele me tirou, posso dizer com todas as palavras, toda a segurança da cama, e disse: vem para cá, moleque. Tu vai ser candidato, pré-candidato a vereador, e tu vai realizar o teu sonho. Eu não tenho que te explicar muito como fazer, porque tu tens também a tua bagagem. Mas segue esse caminho que tu vai chegar ao teu objetivo real. Isso são as verdadeiras amizades. Não é só nas horas boas. Então são nas horas ruins que tu vê os verdadeiros amigos. Aí eles perguntam: por que eu sou tão leal ao Jean? Porque ele é leal a mim. Ele é um amigo. Ele tem alguma ligação muito forte comigo, e eu tenho com ele. Eu não tenho dúvida que a gente vai seguir esse caminho muito longe ainda na política. E eu vou sempre aprender com ele e vou chegar aonde ele me deu a oportunidade de chegar. Se ele disser que é para mim parar como vereador, eu não tenho dúvida que eu vou parar. Se ele disse que é para mim continuar e seguir a trajetória dele, eu vou seguir. Porque eu não tenho dúvida que eu nunca vou traí-lo ou sair da política traindo como traidor de Jean Loureiro. Porque para mim ele é um exemplo. Terminamos com a palavra que eu acho que descreve o Adriano, né? Lealdade. Isso. Eu acho que é uma das pessoas mais leais que eu conheço hoje em dia. E eu já te falei isso, né? Sim. Que às vezes a lealdade não, é um cara leal, um cara que está ali, que vai estar presente e que não bota nenhum valor em cima disso. Sim. Então eu acho que se tu fosse deixar a mensagem para o público, o que tu falaria hoje? Cara, numa frase? Uma frase, qual é a tua mensagem? Nunca desista dos teus sonhos. A gente não está aqui por acaso, a gente está aqui para cumprir uma meta que é aprender e aprender. E encerro dizendo que só vai realizar teus sonhos se tu trabalhar. As orações, elas são muito bem sucedidas para te dar o equilíbrio, para te dar a vontade de acordar cedo, mas o trabalho árduo vai ser o resultado lá na frente daquilo que tu queres para a tua vida. Vamos agradecer, queria agradecer aqui a presença do Daniel, meu parceiro aqui de podcast, queria agradecer a presença do Adriano Weicker, para quem conhecer, e carinhosamente conhecidos por todos, por Adriano da Pesca. Então esse cara incrível aqui que falou hoje com a gente, queria agradecer de coração a amizade, tudo aqui. E encerramos o nosso primeiro podcast. Até o próximo episódio aí. Valeu, galera.